Bom dia, meu nome é Flávio Cantuária, eu sou analista de sistemas sênior na Cast há quase 3 anos e estou aqui para dividir um conhecimento que eu achei sensacional, que é a ideia de ambientes de desenvolvimento em containers. A ideia desse ensinamento vai ser criar ambientes dentro de container que seja acessível do lado de fora. Isso, ou seja, assim, imagina você guardar um Eclipse dentro de um container, um Eclipse ou IntelliJ, junto com um JBoss e de repente até o fonte do projeto, tudo dentro de uma imagem Docker. E você poder no futuro, sei lá, estragou o ambiente, perdi o ambiente, pá, tá lá na imagem. Chegou um carinha novo, putz, preciso configurar o ambiente. Você entrega a imagem para ele, ele simplesmente executa o container e o ambiente já está ali pronto, com as IDEs lá dentro, né? IDE, navegadores. Imagina, como é o caso que eu passei recentemente, que o, a gente estava usando versões muito antigas do Jasper Forge, né? do e-report lá. E cara, quem já mexeu com isso sabe que é um saco. Então, alinhar as bibliotecas, alinhar os fontes, assim, tudo você já pode deixar preparado numa imagem para que o ambiente dev fique congelado ao longo do tempo, né? Por exemplo, um outro exemplo, que é o que a gente está passando lá, que vai ser o próximo desafio que eu vou tentar fazer, que é o projeto ele é de 2007. Para montar, eu preciso montar ele todo do zero. O ambiente deve, porque chegou uma sustentação na minha mão e é isso aí. Os caras liberam fonte e a gente tem que consertar. Imagina se eu já tivesse uma imagem desse ambiente pronto. Eu não ia precisar ficar alinhando libs do JBoss ou refinando sei lá mais o que, né? Então, vou montar aqui um tutorial com vocês. A ideia é a gente vai montar aqui um projetozinho Angular com Spring Boot, né? E a gente vai colocar tudo o que a gente precisa para desenvolver dentro de um container. Só que o Windows ele é meio sacana, né? Nada funciona direito no Windows, quem usa o Windows sabe disso. Então, por que eu vou mostrar no Windows? Bom, eu tenho uma particularidade, e acredito que muitas pessoas têm também, que é o fato, né, dessa pandemia e a gente está agora trabalhando remoto, usando o VPN. E a VPN que o cliente da minha empresa, o cliente da empresa que eu trabalho, né, forneceu, é um cliente só Windows. Então, tô preso no Windows. Mas se fosse para trabalhar em outro esquema, preferi o Linux. E olha que eu já tentei de muitas maneiras conectar o Linux nesse nosso cliente. E, enfim, por limitações de VPN, de certificado e sei lá mais o que, eu resolvi mostrar dessa forma, né, o resultado do meu estudo. Eu queria dividir com a galera. E aí eu aceito dúvidas, críticas, sugestões e etc, porque tamo junto. Desenvolvedores unidos, é isso aí. E para começar aqui, então, vou usar o VirtualBox, né, para emular um Linux. Esse Linux ele vai ter o Docker dentro dele, tá? Eu não vou usar o Docker for Windows, porque a gente precisa de um lancezinho sagaz para fazer o X11 funcionar. O X11, para quem não conhece, são os arquivos de interface do Linux, mas já eu explico para frente. A gente vai precisar do Ximing. Esse Xmin aqui, que eu chamo de Ximing, ele é um servidor X para Windows, né? Que
onde a gente vai passar as informações e o nosso container Docker ali, quando a gente pedir para ele exibir alguma coisa gráfica, ele vai exibir para esse servidor X. Então a gente vai precisar dele. Put tradicional, porque também a gente, uma vez construída a nossa máquina virtual, a gente pode deixar ela de lado. E para fazer a VPN funcionar, eu adorei esse cara aqui. Ele é o FreeProxy. Depois eu vou deixar essa URL em algum lugar para vocês poderem baixar também. Ele é um carinha muito legal, só que ele só funciona em modo administrador, né? Mas ele serve para poder distribuir a minha VPN, que está no Windows, para as outras máquinas, né? Então, vamos lá. Beleza. Primeiro passo, então, vai ser montar a nossa máquina virtual. Vou colocar aqui, sei lá, Workbench. Legal. Gostei da primeira vez que eu ouvi. E vai ser um Linux 64. Eu baixei o Linux Mint. Vou dar para você bastante memória. Eu baixei o Linux Mint, mas não na versão atual, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem qual Linux eu vou usar. Eu gosto muito do Linux Mint, ele nunca me decepcionou. E ele é mais estável do que o Ubuntu. E não sei, né? Linux é gosto. Seguinte, a versão Uliana, ela tá com um problema, não gostei, porque o repositório base dela, esse focal aqui, tá cheio de problemas ainda. Eu não sei que dia que lançou, mas também não vou entrar nesse mérito, tá? Eu estou usando o Tina. O Tina que eu estou usando é... Cadê? Acabei de baixar ele aqui. Downloads. Aqui, ó, esse MAT 64, 19.2. Né? 19.2 é o Tina, MAT 64 bits. E vou usar esse carinha daqui para poder fazer os próximos passos. Mas assim, questões X11 e não sei o que, o Ubuntu vai funcionar, o CentOS vai funcionar. Em teoria é para funcionar, né? Então, vamos lá, tipo do disco. Como eu não quero ficar preso ao VirtualBox, eu gosto de usar esse Virtual Machine Disk aqui, mas fiquem à vontade, não interfere. Tamanho do disco, cara, é um disco para desenvolvimento onde eu vou enfiar todos os meus projetos e um pouco mais. E afinal de contas o computador é dedicado para trabalho, então eu poderia colocar todo o espaço que eu tenho aqui, que não vai fazer diferença. Eu prefiro colocar um valor grande para não ter que aumentar depois. Vamos a algumas configurações a mais aqui. Vou botar mais processador para ele. E o que mais? A rede. Tá. Vamos arrumar a rede aqui logo de cara. Que a gente vai criar uma rede NAT pra gente. Eu vou excluir essa daqui que eu tinha, pra gente poder fazer uma do zero. Vai ser assim. Aqui vocês podem dar o nome que quiser. Eu vou chamar de Network, criativamente, né? E futuramente a gente vai ter que voltar aqui para mexer no redirecionamento de portas, mas vamos deixar isso para um próximo momento. Porque tem algumas configurações que a gente tem que fazer antes não, pode ser em qualquer momento, mas a gente tem que fazer com a máquina desligada. Então, em rede aqui, vou colocar a rede interna, ou rede NAT, perdão, né? A minha network aqui. E aqui eu vou mexer em nada não, vou deixar desse jeito. Pastas compartilhadas. Bom,
Na estrutura que eu estou construindo, eu vou ter uma pasta, né, que vai ser a pasta em que eu vou distribuir entre os meus containers. Logo, eu quero distribuir essa pasta aqui, C Workbench. Eu criei ela uns passos atrás, mas isso daqui a gente vai no passo a passo, não é nada demais. Eu criei uma pasta no C e estou apontando essa pasta como uma pasta que vai ser compartilhada. O nome da pasta aqui eu vou colocar montar automaticamente e o ponto da pasta eu vou botar ele no barra, porque essa pasta daqui eu pretendo usar ela como volume dentro dos meus containers para ter, por exemplo, o fonte dentro da máquina do host. Por exemplo, eu quero ter também um M2 que seja compartilhado entre os meus containers. Isso daqui vai me ajudar. Dependendo da estratégia, talvez seja até interessante deixar o M2 dentro da imagem do Docker, né? Dentro da imagem do container. Mas aí são estratégias. Eu vou mostrar um passo aqui, mas isso vai abrir um leque que vai explodir a mente de vocês. Para quem nunca pensou sobre isso, né? Claro. Beleza, ok. Eu não vou me alastrar muito, então eu vou pausar o vídeo agora e vou voltar quando já tiver instalado, tá? Aqui acrescentar o disco. Esse aqui, MAT64 ISO. Então é isso, eu vou voltar quando já tiver instalado. Beleza, acabei de concluir aqui essas duas primeiras etapas, né? Eu instalei o Linux Mint aqui, daí rodei um update no repositório, um upgrade que demorou uma eternidade. Os próximos comandos que eu vou rodar vão ser esses aqui, que vai instalar o Vim, que é um editor por linha de comando, o SSH, que é para a gente conectar, né, nessa máquina, e o Docker em si. Só que antes, eu preciso instalar o cliente do VirtualBox. Então, como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em dispositivo, inserir imagem de CD. Aí ele vai inserir um CDzinho aqui. E aqui ele vai pedir perguntar pra gente o que faz com isso. A gente vai executar, seria a senha de admin, e ele vai instalar alguns pacotes do VirtualBox para o Linux para habilitar coisas como a nossa pasta compartilhada, e outros recursos que integram, né, o cliente com o host. E no mais é isso. Eu vou terminar essa instalação aqui, essa daqui também, e volto logo em seguida. Pronto, terminei aqui de instalar as coisas e agora eu quero mostrar para vocês que a pasta que a gente compartilhou, ela está funcionando. Só um segundo. Aqui. Mas ela entra aqui como administrador, tá? Ela não é do nosso usuário, mas isso depois a gente pode resolver. Aqui. Ó. Então, se agora eu crio alguma coisa aqui, ele aparece aqui. É isso. Tá. Próximo passo. Quando a gente está em rede NAT, a gente não consegue acessar essa máquina daqui. Ela meio que compartilha a mesma rede, né?
As duas são como localhost. Para a gente conseguir acessar, a gente vai ter que fazer um direcionamento de portas, tá? Então eu preciso do IP desse carinha. Aqui, ele é o 10.2.5. Então, como ele está naquela rede que a gente configurou, vamos fazer aqui um redirecionamento de portas. Onde o endereço do hospedeiro vai ser localhost, então 127.0.0.1. A porta vai ser 22, que é a porta do SSH. O IP do convidado vai ser o 10.0.2.5. A porta dele também é 22. Aí o que acontece aqui? Toda vez que isso aqui é um port forward, né? Então, toda vez que eu acessar esse endereço nessa porta, ele vai ser redirecionado para esse endereço nessa porta. Vamos fazer... Não, beleza, deixa assim, vai funcionar. Tá. Então, para a gente testar, né, vou chamar aqui o nosso boot. Vou excluir esse carinha aqui e vou localhost 2222. Ele encontrou. Então aqui meu login lá é docker, minha senha não é senha. E é isso aí. A gente está conectado. Tá. Então aqui a gente já conseguiu conectar lá, né, nessa máquina virtual. Temos nossa parte compartilhada aqui. Beleza. Nenhum container, nada nessa mão. Nem nessa. Zeradinho. Tá. Agora vamos configurar parte do X11 que a gente vai usar. Bom, se eu abrir o Firefox aqui, ele vai falar, ó, não tenho um ambiente para mandar essa encrenca. Isso quem vai fazer pra gente é o nosso Xmin aqui. Vamos executar ele. Ele fica aqui no tray bonitinho, ó. Server 0.0. Esse primeiro 0 significa localhost, o segundo, se eu não me engano, é o número da tela. No caso, 0, eu tenho 2 monitores, então 0 começa com 0, 0 e 1. Só isso não é o suficiente. Mas vamos tentar aqui, ó para vocês verem. Ele ainda não sabe. Uma coisa que a gente pode fazer, mais um testezinho aqui. Deixa eu pegar aqui o IP. Esse IP daqui, ele é do VirtualBox Host Only. No caso, como aqui eu estou conectado na VM, então essa janela daqui é da nossa VM, ou seja, eu não preciso mais dessa janela do VirtualBox. Podemos dar um dismiss nela aqui. Aí assim, o Ximing eu já tinha configurado, né? Já passei o link para download. Eu também já tinha ele instalado, mas ele é plug and play, né? Você instala e roda. Ele vai ficar o server aqui. Essa configuração é extremamente importante. É onde a gente dizendo para o Linux aonde é que está o meu servidor de imagens, né? De servidor X, né? Que eles chamam. E desse jeito a gente vai passar esse esquema para o container. E no container vamos abrir a interface. Então, vou preparar aqui o script da nossa imagem e aí eu explico passo a passo.
Beleza. Criei aqui esse Dockerfile que eu chamei aqui de base. Vamos usar essa versão do Ubuntu. Por que não a última? A última tá com aquele repositório do Focal, que deu um zilhão de erros aqui, e eu já tenho em outras máquinas essa imagem rodando, fazendo exatamente isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Então é uma versão confiável, mas isso que a gente vai fazer dá para fazer em qualquer distribuição Linux, tá? Com os devidos ajustes, mas o Ubuntu já tem bastante coisa. A imagem do Mint ela é mais pesada do que o do Ubuntu, tá? Em questão de tamanho, então por isso eu escolhi essa daqui. E eu criei esse diretório aqui, o Workbench, que eventualmente vai ser essa pasta aqui também, né? Talvez não essa, assim, de repente criar uma outra aqui. Enfim, depois a gente organiza isso daí, isso não vai ser importante agora. Workbench, imagens. Permissão danada. Por que eu estou chamando isso aqui de imagem base, né? Eu ainda não sei exatamente o que vamos criar, mas as outras imagens vão se originar dessa daqui, tá? Então vamos criá-la. E volto quando tiver terminado, porque isso certamente vai demorar. Beleza. Tá aqui nossa imagem, né? A base, essa imagem aqui. O Ubuntu ele baixou, etc. Esqueci de falar que é pré-requisito eu entender um pouco de Docker para conseguir fazer essas coisas, ou só segue a receita de bolo, também dá certo. Tá. E agora eu preparei esse script aqui. Ó. Nesse momento, vamos ignorar esse carinha aqui. Lembra quando eu falei em relação ao proxy? Então, por exemplo, aqui eu estou com a minha VPN ligada, né? E o meu servidor de proxy está desligado. O servidor de proxy ele serve para trazer as requisições para o meu Windows host, que vai direcionar todas as requisições como se fosse dele, né? Então, para fins da VPN, tudo que vai para o lado de lá da VPN está partindo desse host e não das outras máquinas. Tudo bem a gente colocar... Vou tirar essas variáveis aqui, na verdade. Mas esse display nós vamos preencher igual preenchemos no outro. Na verdade, vou sequestrar esse carinha aqui. Zero. Tá. Vamos por partes nesse comando. Então, aqui eu vou rodar uma imagem Docker, né? A imagem que eu estou chamando de base. E vou levar 2 volumes da minha VM Linux para o container. O primeiro volume é esse x11 Unix Temp, porque dentro desse diretório tem os arquivos de interface do Linux, da VM. E o outro é esse X-Authority, que também é importante. Ele é tipo uma autenticação do servidor X11 lá. Eu vou chamar esse cara aqui de base também, só para dar um nomezinho para ficar bonito lá no container.
Copiar aqui e vamos rodar. Beleza. Nada demais. Nessa outra janela aqui, ó, vemos que o container está lá rodando, feliz e contente. Vamos colocar aqui Firefox. Não, vamos ao outro lá. Gedit. Ó. Isso daqui, galera, tá rodando dentro do container, né? E não dentro da VM. Tanto que se eu vier aqui e vou... Stop. Vamos ver o que acontece. Estranho. Ele ficou travado, né? Eu dei um Ctrl C nessa janela aqui para ele poder desligar. E só depois, então, ele caiu o container. Mas assim, aquele lance está rodando dentro do container. Então, é sensacional. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um ambiente dev completo. Então, vamos anotar aqui para ver o que eu vou preparar para vocês em seguida. Eu vou colocar no ambiente o Maven. O Maven. Vou colocar o IntelliJ. Vou colocar... O IntelliJ não. Vou fazer um outro sistema. Eu vou botar um sistema que eu já tenho, um sistema pessoal, para rodar lá dentro. Então eu vou colocar aqui o Eclipse. Vou colocar lá dentro o Tomcat e o Subversion. Eu tenho um sistema de GPS que atualmente está offline por problemas técnicos, mas eu tenho o container dele rodando, o container dele de produção, né, mas a gente vai fazer um container dev desse projeto que eu vou mostrar para vocês. O que mais? Acho que é isso. Vou montar um Dockerfile com o nosso base aqui, que ele já... A gente pode acrescentar mais algumas coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui para ele fazer o upgrade. As coisas que a gente formos vendo que é comum, podemos colocar no base. Essa é a ideia. Por exemplo, eu sei que todos os meus projetos vão ser Maven. Então eu posso pegar esse Maven aqui e reconstruir o base com ele. Né? Eu tenho alguns projetos que vão ser Eclipse, IntelliJ, Tomcat, JBoss, Spring Boot. Aqui pode ser Git, né? Então, o que eu sei que todos usam em comum é o Maven. Então, eu vou colocar o Maven no base e a gente vai fazer um outro container com esses três carinhas aqui. Beleza? Já volto. Beleza. O que eu fiz até agora? Eu criei aqui o meu ambiente do GPS, tá? Eu também baixei o projeto e eu tô colocando esse projeto na pasta que vai ser compartilhada. Aqui eu criei uma estruturazinha para mostrar para vocês, ó. Eu tenho aqui as imagens, né, os arquivos das imagens que eu estou construindo, e aqui vai ser um volume do container que vai dividir com o que eu estiver criando. No caso aqui, eu também vou querer dividir o M2 entre vários containers, mas para fins de exemplo a gente vai criar só um. Tá? Esse trunk aqui é o projeto, inclusive deixa eu
apagar esses trecos aqui. Ele é um projeto simples, é antigo, foi feito em JCF e ele roda a sua base em PostgreSQL. Tá? O que eu fiz aqui durante esse período em que as coisas estavam compilando? Seguinte, o meu Dockerfile vai vir do Base. A modificação que eu fiz no Base, coloquei o Maven e aproveitei e coloquei mais o Git e o Subversion também. Como o meu SVN também não está no ar, eu baixei ele aqui no arrasta e solta. Tá? Então, esses dois carinhas a gente não vai usar, mas eles vão estar dentro do container e num projeto empresarial, né? A gente usa esses encrenca. Tá. No Dockerfile, vamos lá. Um volume para IDE, para a gente poder configurar. Essa não vai ser a versão final desse container. Esse aqui vai ser o start. Porque depois que a gente entrar lá, a gente ainda tem que fazer aquela configuração inicial. Depois que a gente fizer essa configuração inicial, a gente vai salvar o container, né? A gente vai fazer um commit e vai gerar uma imagem nova. Essa imagem nova configurada é que vai ser a versão, vamos dizer assim, que a gente vai distribuir. Eu não tenho login no Docker Hub, eu não curto ficar publicando minhas coisas na internet. Mas eu vou fazer um commit de uma nova versão de um container, então vai ser tipo um GPS env versão 1 ou versão 1, né? A gente está criando uma versão 0 aqui, onde vai vir quase tudo pronto. Tá. O volume aqui, né? Um volume para IDE, um volume para o Tomcat. Esse sistema ele roda em PostgreSQL, então eu quero guardar as informações dele também. Ele usa o Java 7, tá? E PostGIS. Eu coloquei o pgadmin aqui só para a gente poder dar uma olhada na base do lado de fora também. Acho que é legal. Eu baixei preparei aqui, né? Nessa imagem eu tenho aqui meu Dockerfile, eu tenho aqui o Apache, Tomcat e o Eclipse, que estão do lado de fora. Eu copio para dentro e extraio os dois e removo o zip. Também não preciso ficar deixando um container muito pesado. O importante aqui é que a gente expõe a porta 8080, que é a porta default do Tomcat. E é isso aí, esse aqui é o nosso Dockerfile. O comando que a gente vai usar para rodar ele vai ser esse daqui. Existe a possibilidade da gente fazer esse esquema em serviço, né? Porque daí a gente pode dizer quantas escalas a gente quer de cada ambiente, na ideia de poder ligar e desligar. Mas quando o container desliga, ele fica ali parado. A gente consegue ver ele com o comando docker ps-a. Só que eu não tenho nenhum container aqui agora rodando. Só tenho a imagem. Esses dois carinhas aqui que eu não expliquei da vez passada, eles são os drivers de som. E esse daqui, se eu não me engano, é alguma firula de vídeo também. Não são essenciais, mas depois que eu descobri eles, eu passei a colocar. Achei interessante. Não cheguei a usar para ver se está funcionando direitinho, não. Mas eles estão aqui para eu poder testar. E o nosso display aqui, que quem vai fazer o X11 se conectar nesse IP aqui, que é o nosso IP local, né? Não esquece de ter o Xserver ligado. E é isso. Aqui eu tô trazendo o container para essa base aqui do M2. Esse M2 aqui, né? Container M2, que vai ser um carinha que eu vou compartilhar entre os containers. Fica a critério, daria para fazer um volume e usar esse mesmo volume entre vários containers,
mas eu optei por deixar aqui para poder ter o controle das libs e sei lá, eu preferi. Mas é importante tomar a melhor decisão estratégica da empresa relacionado a esse tipo de coisa. O... Depois de um certo tempo, é até bom o próprio M2 ser persistido dentro da imagem, somente com bibliotecas muito antigas e não sei o que, ou bibliotecas que foram comitadas dentro do repositório local, e você não vai achar no Maven Repo. Então seria interessante de ter esse Maven dentro da imagem, porque a ideia aqui é daqui a uns 10 anos alguém pega essa imagem aqui e dá play nela e consiga trabalhar numa boa. Então, faz tempo que eu não configuro esse projeto daqui. Eu vou. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira. Outra coisa, né? Se a gente quiser fazer atalhos, essas coisas também dá. O put permite fazer uns atalhozinhos bem legais. Futuramente talvez eu mostre, não faz parte desse ensinamento, tá? Os volumes que eu estava criando, eles estavam apagando aqui o Eclipse onde eu estava extraindo. Eu estava extraindo eles nesse diretório e o servidor nesse, só que como eles são volumes, né, eles abriam espaço quando a gente criava o container, tá? Foi isso que eu alterei. Agora, se eu coloco aqui, o Eclipse está lá. Vamos iniciar aqui o Eclipse. Eclipse. Opa, perdão. Eclipse. Uma coisa importante. Toda vez que a gente for iniciar alguma coisa, vamos só colocar um e-comercial na frente. Não é dois, acho que é um só. Porque aí ele vai liberar o cursor para a gente fazer outra coisa, né? Como por exemplo editar alguma coisa, sei lá. Vamos vendo aqui. Vamos dar um caminho para ele. E o caminho que eu escolhi, esse env aqui é essa pasta, tá? Então, vamos navegar esse carinha. Workbench, env. Aqui, não, vamos deixar aqui. Vamos criar aqui um. Logo vocês vão entender por que a gente não vai perder essas coisas, tá? Default. Deixa ele criar as tretas aí. Beleza. Próximo passo aqui. Vamos adicionar o nosso Tomcat. Então, Tomcat 7. Browser. Perdão. Workbench, servidor, Apache, ok. Finish. Qual que é a ideia aqui? Vamos subir o Tomcat pelo Eclipse e vamos ver se ele está funcionando.
Então aqui ele está na porta 8080. Vamos ver como tá. Primeiramente, Firefox. Eu esqueci de digitar o Ezinho lá, mas eu acho que a gente não vai precisar abrir mais nada não. Cara, posso dar esse aqui como, né? Como é que é o nome do negócio? Manager. Ó, só dele já ter batido aqui, eu já sei que ele acertou o Tomcat, tá? Né? Porque... né? Se eu paro, dá isso. Agora, como que a gente vai acessar essa encrenca do lado de fora? Se eu abrir aqui no meu Chrome, localhost 8080, não vai dar em nada, porque a gente não tem o direcionamento dessa 8080 para o container. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer um esquema muito parecido com o que a gente fez com a porta do SSH, tá? Para nossa VM, adicionando uma coisinha a mais, que aqui no script que a gente rodar, a gente vai ter que colocar a porta. Então vai ser um P8080, que aí a gente vai conseguir ver mais o direcionamento do... Só que eu quero fazer isso agora não, por agora não, vamos fazer depois, tá? Configurar esse projeto aqui dá um certo trabalho, mas o que eu quero mostrar agora é que, vamos supor que eu configurei o Tomcat, o Eclipse dentro do Tomcat, beleza? Então agora eu vou precisar de uma ajuda de uma janelinha externa aqui. Que a gente vai fazer um commit. Esqueci de adicionar aqui a tag. Então, vamos fazer mais um commit. Eu vou colocar aqui GPS. Enfim. Beleza. Depois eu vou te mostrar como é que a gente extrai essas encrencas aqui. Deixa eu só... Tá. Sai trem. Beleza. Porque aí na próxima vez que a gente for executar, a gente vai pegar esse last aqui, né? Que vai ser a imagem que a gente acabou de gerar. Ou seja, vamos lá, exit daqui, né? A minha janela fechou, as coisas fecharam, não sei o que, vamos executar de novo. Aliás, vamos colocar aqui já a porta 8080. Eclipse e opa. Então, eu vou abrir o Eclipse, ele não vai me perguntar mais qual que é o work diretório e ele já vai abrir com o Tomcat incluído. Então, a ideia é que a gente terminando as configurações, a gente comita a imagem. Porque o nosso projeto ficaria de fora. Se ele estivesse dentro do container, a pessoa teria só que fazer um SVN up ou qualquer coisa do tipo, git pull, etc.
né? E com o projeto de fora significa que eu posso ter esse container para várias branches do projeto. Isso também eu achei interessante. Mas vamos configurar o projetinho aqui e eu vou te explicar como é que a gente vai fazer esse macete. Beleza, tá. Eu coloquei aqui para rodar um Maven install no projeto, tá baixando aí. Vamos ver se vai baixar tudo certinho. É um projeto antigo, é de 2010, então vamos torcer para que tudo dê certo. Eu já tive que adicionar logo de cara os parâmetros para esses três aqui, porque tinha um certificado que não era confiável, não sei o que, mas tudo isso por conta da lib do Hibernate Special e integrar com o PostgreSQL Special, que é ele aqui. Tá. Então, para fazer a porta aparecer, eu expliquei no outro vídeo, só que eu estava mutado, então eu precisei jogar fora o vídeo. Mas vamos lá. Primeiro passo, tá? É colocar a porta, então porta 8080. Eu recomendo mudar fortemente, se for mudar, a porta que fica exposta e não a porta que está do lado de dentro. Porque o container vai rodar só aquilo ali, né? Não vai dar conflito de portas. Mas na VM pode ser que dê. Então se for para alterar, altera essa daqui, tá? Daí essa porta que está alterada vai ser essa daqui, né? Que essa daqui é a nossa VM Linux. Aqui eu renomeei, né? Vai ser igual ao nosso SSH. Então, quando eu chamar o localhost nessa porta, eu vou ser jogado para dentro da minha VM nessa porta. O que vai estar rodando na minha VM nessa porta? O container. E dentro do container vai estar rodando o Tomcat. Espero que tenha ficado claro até aqui. No mais aqui, vou esperar rodar o projeto. Ó, falhou. Tá aí, tá vendo? Se eu tivesse feito esse esquema do container antes, eu não passaria por essas porcarias de lib. Mas eu vou pausar aqui e continuar daqui a pouco. Beleza, descobri o que era o Hibernate Special aqui. Ele não tem endereço para HTTPS, ainda tá HTTP. Foi por isso que não funcionou e provavelmente esse cara também vai dar erro. Então já vou apagar aqui, já vou salvar, vou esperar dar erro. Tá. Aqui eu estou acumulando as libs fora da imagem, mas só de já ter esse probleminha chato, já me faz pensar querer colocar lá dentro, sabe? Então, provavelmente uma vez que eu montar essa configuração, capaz de eu importar esse M2 para dentro do container e fazer um commit. Só relembrando, né? À medida que a gente vai configurando, a gente vai fazendo commits na imagem, gerando novas imagens. Ó, isso aqui foi a 29 minutos e tá ficando cada vez maior, mas cara, para ambiente, espaço não tem que ser problema. Ó, deu sucesso. O sucesso foi tão bom que eu vou até voltar o S aqui. Danado. Beleza, projeto compilado. Próximo passo aqui então vai ser IDE Eclipse. Beleza. Então, esse Eclipse daqui, certamente ele não tem as coisas do tipo Maven. Vamos ver. Ó, até tem.
Beleza, então vamos importar como projeto Maven. Workbench, Environment Projeto. Você. Finish. Depois que a gente colocar isso tudo daqui, e antes de fechar o container e tal, a gente vai criar uma nova versão, porque a terceira etapa de configuração vai ser o banco de dados. O banco de dados a gente colocou aqui. Mas, pelo visto, ele não está funcionando. Ou não está com essa tag, ou ter que instalar alguma coisa, enfim. Quando chegar a hora a gente vê. Esse sistema roda no PostgreSQL. E aqui dentro já tem um pacotinho do banco. Tá aqui, database. Vamos dizer, essa aqui é como se fosse a carga inicial do projeto, tá? É um script que a gente vai ter que rodar junto. E vamos testando. Ainda não terminamos de configurar o nosso primeiro projetinho, mas a gente chega lá. Mas esse projeto daqui, se eu não me engano, ele é de 2010. Eu não tenho o hábito de colocar data nas classes assim, mas ele é um projeto antigo. Antigo o suficiente para ter dado problema nessas URLs aqui do HTTPS e etc. Mas estamos um passo mais perto de configurar o nosso ambiente. Vamos ver agora o que ele está chorando aqui. Ah, tá. Esse projeto foi uma cobaia minha, de JSF, onde eu mesmo criei taglibs para ele. E aí, isso daqui eu não consegui fazer resolver. Ele sempre encheu o saco dessas taglibs, mas ele roda com alegria. Eu vou só mudar aqui o... Então tá. Agora que já adicionamos o projeto, vamos adicioná-lo aqui. Beleza, só que não tem banco de dados, então eu não vou nem me dar o trabalho de subir. Numa próxima etapa, vamos configurar o banco de dados que está faltando. E é isso aí. Beleza, só faltava a parte do banco. Então, eis o que eu fiz. Vamos, assim, tem coisas que é relativa ao projeto, né? Então não vou entrar muito a fundo. Como eu disse, ele usa o PostGIS, que é um banco geográfico. Então eu adicionei mais esses dois carinhas, tá? Eu adicionei no Dockerfile porque fica para a próxima que eu construir um projeto parecido. Mas já mandei instalar logo no container de cara. Inclusive, um segundo depois eu descobri que faltava o driver, né? Do PostgreSQL também. Mas nada disso vai ser problema daqui a pouco, porque a gente vai comitar essa configuração. Tá? Eu já rodei aqui aquele script inicial que era uma carga. Isso daqui é uma extensão, né, para instalar o PostgreSQL no banco. Acho que dá pra ver aqui, ó. Extensions. Cadê? Atualizar. Aqui, extensions. Já criei minhas tabelinhas lá também. E só que as tabelas estão vazias e tal, mas não é esse o foco, tá? Depois eu vou terminar esse ambiente aqui, porque é um ambiente que eu queria ter há muito tempo. Vou deixar ele redondinho e tudo mais. Só lembrem o seguinte: se a gente comita essas alterações aqui do container, né, gera uma imagem. Aí eu venho aqui, abro o projeto, estou inserindo um monte de informações. Eu estou cadastrando aqui, é um GPS de carro, tá? Eu cadastrei uma placa X, uma placa Y, um GPS Y, um GPS Z.
Se eu parar o container, nosso container ele não para, ele é removido quando a gente sai por conta dessa tag. Mas se a gente parar o container, desligar a máquina e tal, foi embora, na hora que a gente voltar, o nosso container vai estar lá, a gente pode reiniciar. Mas, se a gente não tem mais o container e vai puxar a imagem novamente, a imagem vai estar limpinha, do jeitinho que a gente finalizou o cadastro, tá? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, tudo isso aqui está rodando lá dentro do container, beleza? Isso daqui é os meus dados de conexão com o GPS, né? Já conecta logo no local e tal. E vamos subir aqui. Lembra aquela configuraçãozinha de porta que a gente fez? Então, é agora que ela vai valer. Porque eu posso tanto chamar uma página de dentro aqui, tipo, eu posso vir aqui e falar Firefox, né? E ele vai abrir o Firefox para mim. Ou, já que a porta do container está aberta, isso daqui vai funcionar, né? Como eu já mostrei. E esse daqui é o meu sisteminha de GPS funcionando. Tá aqui, meu nomezinho. Agora é lembrar como que a gente cadastra um usuário. Eu sei que não vai funcionar de cara, porque é um sistema parametrizado e eu preciso ver quais são os parâmetros que ele precisa para rodar, né? Então, ó, sei lá, duvido que vai funcionar. Só assim. Não lembro de nada desse sistema aqui, faz muito tempo que eu cadastrei, mas só o fato dessa consulta que está indo no banco, para mim já quer dizer que está tudo certo. O ambiente do GPS está cadastrado. Agora, para dizer que está concluído de vez, docker ps, docker commit 24a, vai ser o meu GPS env. Já que esse container ele está configurado, seria uma boa colocar ele em produção? Não, não é uma boa. Olha o tamanho do container. Pô, produção a gente tem que levar em consideração essas coisas, tá? Valeria a pena limpar tudo quanto é dependência, tudo quanto é coisa do projeto e não sei o que, para colocar em produção? Talvez, tá? Em produção, eu de forma alguma colocaria o banco e o projeto no mesmo container. Em produção, eu gosto de ter o container do banco e ter o container do projeto rodando separadamente, tá? Então é isso. Com isso daqui eu vou encerrar esse tutorialzinho. Vou aproveitar que estou com a mente fresca e já vou configurar outros ambientes. E só esclarecendo o lance da VPN, né? Que eu ainda não falei, mas olha só, vamos abrir esse carinha aqui. Esse é o FreeProxy, né? Que eu já instalei. E ele tem aqui vários proxies. Os principais são HTTP, FTP e SOCKS. O HTTPS ele também entra por aqui, tá? Que em algum lugar ele pergunta se... Cadê? Eu não mexi muito bem nessa ferramenta não, mas o HTTPS tem passado por aqui tranquilamente. Aí o que eu fiz? Eu criei aqui um de internet, né? Que é o HTTP, um SOCKS e um FTP. Cada um numa porta diferente. E se eu quiser, por exemplo, que esse container ele acesse alguma coisa da minha VPN, vou precisar fazer aquele export, proxy, HTTP e passar o IP dessa máquina aqui. Aqui no caso a gente já tem a colinha aqui e a porta. Então 7575. Opa. Isso, proxy, HTTPS. Beleza.
infelizmente, né, por questões de código de privacidade e etc., eu não vou abrir nada da minha VPN aqui no vídeo, mas é basicamente assim. Então, a partir desse momento, tudo que eu acessar no container, presta atenção, tudo que eu acessar no container que tiver configurado para pegar o proxy do sistema vai funcionar. Agora, tem casos que essa configuração para pegar o proxy do sistema não está muito legal. Às vezes o automático não pega. O Maven eu sei que não pega, porque se vocês olharem aqui, eu não tenho settings, né? E nos settings a gente tem que configurar. O ponto negativo disso é que em tudo quanto é ponto que a gente precisar ir na rede da VPN, eu vou ter que colocar ele para se orientar pelo proxy. Não é tão ruim porque é uma coisa que a gente só vai fazer uma vez e depois vai esquecer como é que faz, né? Vai ser uma vez por container. A gente pode criar um arquivo settings aqui nessa pastinha de containers, essa pastinha compartilhada, né? E distribuir ela entre os containers. Aqui eu fiz o que eu falei que ia fazer, tá? Eu tirei eu botei o repositório do M2 para dentro da minha imagem, porque são coisas antigas. E aqui dentro do CD repo eu tenho esse XML útil aqui, que infelizmente eu nem sei mais onde é que está a lib dele, mas então eu resolvi congelar, né, esse M2, porque agora eu posso, como eu não tô afim de publicar isso no GitHub, porque fica público, né, eu posso baixar esse carinha, dar um save nele e montar um tar.gz do container, e ele vai ficar guardado aqui. Não corro o risco de perder nem nada parecido. O ambiente de desenvolvimento desse cara tá pronto. E é isso aí. Acho que não tenho mais nenhuma consideração para falar. No mais é isso, galera. Valeu pela atenção aí. Vamos disseminar o conhecimento, que esse negócio é bem bacana.